estamos de volta com a nossa reflexão, acreditando que a fenomenologia traz profundas contribuições para a formação de vocês no curso de Psicologia Clínica de Base Fenomenológica. E vamos retomar nossa reflexão, encerrando neste momento com o filósofo Merleau-Ponty. Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty deram um avanço significativo na fenomenologia, porque estabeleceram um diálogo com a fenomenologia a partir do ser no mundo, com aquilo que é concreto, com a existência. Mas, antes de passar para Merleau-Ponty, que é esplendoroso, eu gostaria de fazer uma leitura prévia aqui das temáticas mais relevantes de Jean-Paul Sartre sobre a condição humana. Nesse slide estão presentes o desespero, o desamparo, a liberdade, a náusea. Ele tem uma obra com esse título, a náusea, a vestigem, o absurdo e o nada. Então, essas expressões do ser, essas manifestações da existência, eu coloquei aqui ao lado do slide um quadro que todos conhecem, do Edvard Munch, O Grito, que é um quadro do expressionismo, onde a imagem demonstra esse absurdo diante do mundo. Então, a arte, a gente pode trabalhar arte, poesia, literatura, junto com essa perspectiva fenomenológica. É muito bem-vinda, muito bonita essa abordagem, tá? Inclusive, eu trabalho com os meus alunos filmes, literatura, poemas, contos, para compreender até onde a fenomenologia chega. Ela transcende, ela ultrapassa o mundo conceitual e vai para a literatura, vai para os romances, tá? Então, vamos prosseguir um pouquinho. Merleau-Ponty, chegamos à concepção fenomenológica de Merleau-Ponty. Ele conceitua a existência da seguinte forma: ele diz que a existência é um ato sobre o mundo. Olha que coisa mais fantástica! Dizer que a existência é um ato, isso é esplendoroso. Merleau-Ponty valoriza tanto a dimensão da existência do humano que diz que a existência é um ato. Não existe existência inautêntica, qualquer existência é um ato em si. Existir já é um ato. Então, ele traz esse renascimento ético do ser a partir do ato de existir. Só o fato de estar no mundo já é um ato sobre o mundo. Já estou em contato com o mundo, já estou em existência, e essa existência entra numa dimensão muito bonita que foi negada por toda a civilização ocidental. Quando chega na modernidade, que nós já vimos o racionalismo, o empirismo, o amor, o endeusamento pelo cientificismo, pela ciência. Não que a ciência esteja errada, mas é o exagero naquele momento, a desmesura, o descompasso em considerar somente a racionalidade como explicação do homem. Merleau-Ponty traz uma contribuição lindíssima, lindíssima para todos nós, quanto à questão da neurociência. Os especialistas nessa ciência, neurociência, consideram de forma muito singular, muito particular, com muito respeito, muito cuidado, aos pressupostos epistemológicos de Merleau-Ponty. Por quê? Merleau-Ponty traz uma discussão para o corpo, a corporeidade, justamente essa instância ontológica que foi negada pelo Ocidente, aliás, negada desde Platão na Grécia Antiga. Quando chega aqui na modernidade, Descartes, o dualismo cartesiano que separou corpo e alma, prejudicou muito a concepção de mundo do homem. Então, Merleau-Ponty traz essas duas realidades de forma inseparável. Ele diz que o corpo é encarnado, a encarnação do corpo existencial no mundo. Não há porquê, não há necessidade de separar essas duas realidades que se dialogam, estão uma para a outra. Ele diz que não tem explicações, nenhuma explicação. As explicações materialistas e dualistas não deram respostas e não vão dar jamais à questão dos fenômenos humanos.
Principalmente a questão é da neurociência, que é a maior contribuição de Merleau-Ponty, o estudo do corpo nessa perspectiva neurocientífica, porque nós sabemos que a ciência só compreende 10% do cérebro da mente humana. Nós somos um grande desafio para a ciência. Existe um estudo de um neurobiólogo indiano chamado Ramachandran, que ele estudou o mapa de Penfield, de um neurocientista canadense, e nesse mapa de Penfield, existe um estudo com o homúnculo sensorial. O que é isso, o homúnculo sensorial? É uma parte que fica, uma estrutura que fica reservada no córtex primário do nosso cérebro, e lá estão as impressões através das dinâmicas elétricas do nosso cérebro, estão lá as representações que o corpo faz de si mesmo. Olha que coisa linda! Merleau-Ponty, ele trabalha o corpo hábito e o corpo em situação. Qual é a diferença? O corpo em situação, esse corpo em momento, esse corpo que está aqui agora, físico, esse é o corpo em situação, em movimento, em momento. Mas existe um corpo hábito que ele entra em ação, ele entra para uma reflexão na neurociência. Merleau-Ponty traz uma riqueza incomparável, inconfundível, quanto à questão dos membros fantasmas, estudado pelos neurocientistas. O membro fantasma é aquele que faz parte para o corpo hábito. Quando uma pessoa amputa uma parte do seu corpo por um acidente, por alguma questão trágica ou por alguma doença, enfim, não estamos em discussão o motivo pelo qual a parte do corpo foi amputada, não é essa. Mas quando o corpo sofre uma mutilação, uma amputação, para o sujeito, ele ainda sente a dor por conta desses reflexos elétricos do cérebro, dessa região, desse mapa sensorial feito nesses estudos neurológicos, neurocientíficos. Então, assim, quando o sujeito sofre com a amputação do corpo, a dificuldade da aceitação daquele membro que foi amputado, porque ele é fantasma no sentido de que ele não existe mais do ponto de vista físico, mas os pacientes ainda dizem que existe uma dor naquele local. Existe um beliscão, uma queimação, algum sintoma que está presente naquela parte do corpo que não existe mais. Então, assim, esse corpo fantasma, esse membro fantasma, é justamente o sujeito, a pessoa que sente falta daquele corpo hábito. Ele estava habituado a ter as mãos, a ter os pés, a ter todos os seus membros. Então, essa dor fantasma, essa dor está direcionada para um corpo que existia, que está encarnado no seu espírito como hábito. Ele era habituado a ter esse corpo e agora tem essa dificuldade de conviver com essa parte fantasma. Essa é uma contribuição lindíssima. É preciso muito estudo, aprofundar essa discussão, mas para nós termos ideia de que Merleau-Ponty traz essa reflexão para pensar o corpo como a partir dessa plasticidade do cérebro, desses circuitos cerebrais que estão em nós, e que o corpo faz parte de tudo isso, dessa dinâmica, dessa plasticidade. Então, o corpo não é esse objeto que está diante da consciência, como foi dito lá no início. Não. Merleau-Ponty resgata essa relação do corpo, por isso que ele diz corpo encarnado. Porque o corpo é esse corpo, é com ele que eu estou na existência. Eu estou com os meus braços, olha a importância do corpo. Eu saio do supermercado com as minhas sacolas nos braços. O corpo tem um sentido, um significado existencial muito forte. Então, Merleau-Ponty resgata essa discussão da corporeidade e sua plasticidade nessa perspectiva da neurociência para nós repensarmos no momento em que nós estivermos na clínica ou no cotidiano com uma pessoa
que está com um membro amputado e precisa de uma reflexão, de uma contribuição clínica para a aceitação desse membro. Um exemplo, eu tenho isso na família. O meu pai sofreu um acidente e perdeu 2 dedos da mão. Ele disse que ainda hoje ele sente a dor. De vez em quando ele diz, está doendo a minha mão. Ele sente o dedo, ele diz que está aqui na mão dele, né? E tem revolta, não aceita, né? Então, assim, ele está sentindo falta do corpo hábito, do corpo encarnado que ele sempre teve. É uma discussão muito bonita, né? E como é que cada um de nós, tem uma relação com o próprio corpo? Como é que eu concebo o meu corpo? Qual é o significado e o sentido existencial do meu corpo? Né? Isso aí fica um toque para todos nós, a aceitação existencial do corpo. Merleau-Ponty é fantástico. Deixa eu continuar lendo aqui alguns pontos que eu destaquei. A experiência, o sentido do corpo vivido, a função espiritual do corpo e a encarnação do espírito, que é exatamente conceber o corpo como pertencente a mim, o esquema corporal como uma representação vivida. Essa representação corporal ela é subjetiva, ela é bem peculiar, bem singular de cada um de nós, e nós temos que aprender a respeitar, aprender a compreender e perceber que esse esquema, essa representação vivida do esquema corporal é bem singular, bem subjetiva, mas também é objetiva porque eu vejo o corpo, eu percebo ele. Não só os outros, mas eu também me percebo. E nós temos algumas categorias, algumas palavras-chave que eu destaquei aqui para pensar o primado das temáticas em Merleau-Ponty. A dialética, porque Merleau-Ponty estudou o pensamento de Karl Marx e percebeu que o sujeito, é preciso analisar o sujeito dentro dessas estruturas históricas, sociais, ideológicas, econômicas que ele está no mundo, o sentido e o não sentido histórico do homem, o corpo, a percepção, a intersubjetividade e o fenômeno da linguagem no corpo. Então, nós temos aqui ao lado do slide uma imagem de Vênus, a deusa Vênus com os membros amputados, que também aparece numa obra de arte, a amputação dos membros. Então, assim, só para finalizar provisoriamente, que a discussão é ampla, riquíssima, nós não vamos dar conta neste momento, vamos só fazer um encaminhamento para essa reflexão. A fenomenologia é isso, é justamente o que significa a fenomenologia caminho, e o caminho é aberto. Nós vamos refletir essas propostas e absorver cada uma delas e decidir como a gente compreende cada uma delas e vamos fazer uma análise, interpretação, compreensão, entendimento delas no nosso curso de Psicologia Clínica de Base Fenomenológica, tá bom? Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar as nossas reflexões.